Gênesis capítulo 2, e pessoal, vamos pegar do versículo, do versículo, serviu ao Senhor todos os dias, do versículo 7, vamos lá, 7, para eu não ter que ler tudo aqui, depois eu vou mandar por áudio. Serviu ao Senhor, versículo 7, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra a qual ele fizera a Israel. Então, essa geração que viu a obra que Deus fez, diz a palavra, irmão, que os de 20 anos para cima, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. Os outros todos morreram. Então essa geração dos 20 anos para baixo acompanhou a fé de Josué e de Caleb e entraram na terra prometida. Isso aqui é coisa importante para nós. Você que está começando na fé, tome cuidado, que tem muito mau exemplo. Não siga, nem no Instagram, e nem no comportamento, e nem em lugar nenhum. Tem muito mau exemplo. E quem que eu devo seguir? Os passos de Josué e de Caleb. Quem são eles hoje? São aqueles que deixaram, irmão, a boa palavra, a palavra da confirmação. São os que tinham ânimo para entrar e tomar posse da terra, para vencer, para a santidade, para passar as provações, as lutas, não desistir, não recuar, santificar, reconhecer os erros, humildade, quebrantamento. São esses os que nós devemos seguir. Aqueles que fecharam o coração, como os outros 10 lá dos espias, que infamaram a terra. A terra é boa, mas tem gigante, tem muito problema, consome seus moradores. Esse daí eu não sigo não. Eu vou seguir aqueles que com ânimo disseram: vamos possuir a terra prometida. É esse que nós temos que seguir. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Imitadores de Cristo. É esse que eu tenho que seguir. Santidade. Eu vou buscar santidade. Eu vou buscar fazer a obra de Deus. Pastor, quanto ganha um obreiro desses que te ajuda aqui na igreja? Alguns já ajudam há muitos anos, como o obreiro Júlio aqui, que tem 20 e poucos anos, né, irmão Júlio? Por aí, mais de 20 anos. Quanto que ele ganha? Pergunta para eles depois. Eles vivem João 4,34, como eu vivo também. João 4,34. Se fosse para cobrar, só ontem aqui está gravando, né? Depois pode postar, não tem problema. Se fosse para cobrar, só ontem eu teria ganhado 460 vezes 3, aí dá 1.380, né? Só ontem eu teria ganhado 1.380, que foi uma palestra aqui de manhã para um cuidador de idoso. Fiquei aqui das 9 até meio-dia. A hora intelectual jurídica é R$460. Se eu fosse cobrar, era 1.380. Não cobrei nem um centavo, mas saí daqui como diz o Wallace, numa alegria, irmão. Sabe quando você fala: oh, Jesus, obrigado. Eu pude cumprir aquilo que foi o meu propósito quando eu entrei para a faculdade. Poder dar alguma coisinha, um pouquinho a mais para as pessoas, né?
Da palavra de Deus tem que estudar a palavra, mas da área jurídica eu tenho que ter a ciência jurídica. E quando eu colei grau, o meu propósito não foi ser advogado. Eu não quero ser, não vou ser advogado. Sou pastor, não vou me rebaixar. Sou ministro do Evangelho. Mas ontem pude contribuir. Tinha 60 mulheres aqui ontem. E um homem. Para equilibrar, né? E trouxe tal, e falei bastante. Inclusive algumas até desanimaram. Eu brinquei que assim é muito sério, né? Ser cuidador de idoso. Eu tive que trazer a letra da lei, é muito rigoroso, tem que ter cuidado, tudo. Desanimado, brincando, claro. Então assim, não. A nossa paga, ela é uma paga eterna, irmão. É chegar aqui e ver alguém que estava com depressão, está desistindo, casamento destruído, ou sendo destruído, né? E aí Jesus dá restauração. Alguém doente foi curado. Alguém que estava pensando na morte, agora pensa na vida. Alguém que hoje está passando um problema, mas que estava sem eira nem beira, não sabia o que fazer, sem chão. Agora a pessoa já se acalmou, se tranquilizou, já está começando a entender como vai fazer para sair do problema. Encontrou forças em Deus, né? Essa é a paga. Meu irmão, uma geração que conheceu ao Senhor. Aqui fala de uma geração. Essa geração, ela vai ser, ela vai passar. Essa geração aqui que nós estamos lendo, ela morreu. Morreu. E a geração que veio depois, geração de gente ruim, de crente ruim, que não gostava de orar, que não gostava de se consagrar a Deus, pararam de louvar a Deus, pararam de sacrificar ao Senhor, esqueceram dos mandamentos, foram deixando, se corromperam com os Baalins e com Astarote. A terra que era boa, que manava leite e mel, que era para eles desfrutarem do melhor, afinal de contas foram 40 anos no deserto comendo maná. Agora não, agora não era o maná que vinha não, agora onde eles pisavam Deus abençoava. Ó, é coisa forte, irmão. O deserto não produz nada. Deus teve que mandar do céu. Deus não podia, Deus reconhecendo a própria criação dele, sem mudar o sentido da criação, ele falou: no deserto o que eu posso fazer é mandar o alimento do céu. E Deus mandou para o povo não morrer de fome. Agora não, agora Deus falou: preparei uma terra, a terra vai dar o fruto para vocês, vocês vão pisar e vão ser abençoados e tal. Aí o povo entra na terra, ao invés de seguir os passos daqueles anciãos, que eram os mesmos jovens lá de 20 anos para baixo, agora que os outros tudo morreram, agora os anciãos deram um exemplo. Deus prolongou a vida dele. Josué veio 110. Deus prolongou. Caleb com 85 estava forte para o trabalho, irmão, e tudo, né? E eles viram: poxa vida, que bonito, vamos seguir isso daqui. Acabou que a geração seguiu o caminho do pecado. E aí, o período dos juízes aqui é um período muito difícil, irmão. Vocês vão, esse mês é Juízes aqui. Esse mês é Juízes e Esdras, né? Esse mês nós vamos ler. O período dos juízes foi tenso, irmão. Foi terrível. Você acredita que teve pobreza? No deserto não teve pobreza. Na terra prometida teve. Que absurdo, né? É como a pessoa que fala assim: antes de eu me converter, algumas coisas iam melhor. Mas como é que pode? Quando você estava no deserto, lascado, sem Deus no mundo, algumas coisas davam mais certo do que agora. Está errado. Está errado, não. Agora eu estou pisando na terra boa, que é a palavra de Deus, que mana leite
E mel? Não, claro, eu sei que num período a gente passa momentos difíceis, mas a vida inteira, não. É hora, alguma coisa errada não está certa, né, irmãos? Olhe para o irmão do lado, diga para ele, alguma coisa errada não está certa, né, irmão? Provavelmente. Oxi. Tá aparecendo um rapaz esses dias que eu vi um videozinho, ele estava com o agasalho do Corinthians, a calça do São Paulo e a camisa do Palmeiras. Aí falou para ele assim, que time você torce? Ele, Santos. Que bagunça é essa, meu Deus? Alguma coisa errada não está certa, né? Falei, não pode. E deu risada. Não, a terra que nós pisamos, ela é boa, ela mana leite e mel, pessoal. Vamos continuar a leitura aqui? Então, no versículo 7, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Aí você vai pular não, continua 8. Faleceu, pois, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua herdade, e Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. 10. E foi também congregada, morreu, foi também congregada toda aquela geração a seus pais, morreu. E outra geração, vamos ler? E outra geração, após eles, se levantou. Lê agora. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então se levantou uma geração fraca espiritualmente. Uma geração que não conhecia Deus, irmão. Uma geração que não conhecia o que é pagar o preço. Uma geração que não conhecia o que é consagrar-se a Deus. Todo primeiro domingo, pessoal, para quem não sabe, todo primeiro domingo, em todas as igrejas da graça, nós ficamos naquela palavra de Josué, que ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Todo primeiro domingo, nós chamamos de domingo da preparação, porque o próximo domingo, o segundo, nós celebramos o quê? A Santa Ceia. Então assim, é uma geração que nós precisamos manter. Pessoal, vamos nos preparar. Essa semana da ceia, claro, consagrar a vida todos os dias, mas a semana da ceia, não sei você, mas eu sempre fico um pouquinho mais alerta. Se a gente já fica vigiando, na semana da ceia um pouco mais. Por quê? Porque o diabo vai fazer ciscar daqui, dali, sassaricar para tirar a nossa paz. Para chegar no dia da ceia, eu tive pessoa, quantas vezes mandou mensagem, pastor, nem fui para a Santa Ceia hoje. Por quê? Porque aconteceu isso. Eu na semana da ceia, eu evito tirar o carro da garagem, irmão. Não que não possa, às vezes é obrigado a tirar trabalho, compromissos e tudo, mas eu evito. Sexta, sábado, sair de casa só numa emergência. Não saio. Porque eu sei que fim de semana é quando o povo mais, enche a cara e fica dirigindo que nem louco aí pelas ruas. Eu evito, vai um incidente, ou quando sai o Senhor, tua palavra diz, o Senhor guarda, protege, sempre colocando isso diante de Deus. Por quê? Porque o diabo pode tentar de um jeito ou de outro para tirar a minha paz. Houve uma época, minha esposa lembra disso, o Júlio era pequeno, a Débora também, eu não lembro se a gente já tinha o Pedro. Tinha também o Pedro, já. Lembrei agora também, tinha o Pedro. Houve uma época em que os meus filhos, sempre ali na semana da ceia, eles, quando não era o Júlio poucas vezes, mas chegou a acontecer. A Débora ou o Pedro passava mal, sentia mal, dava alguma coisa, febre, não sei o quê. Sabe, sempre na semana da ceia. Na primeira vez não percebi, na segunda, chegou acho que na terceira vez seguida, eu falei com a minha esposa, falei,
Você percebeu que mês passado aconteceu a mesma coisa? E no outro também? Eu falei, rapaz, minhas anteninhas de vinil localizaram o Satanás. Falei, já entendi. Mas nós fizemos uma oração séria, irmão. Diabo, você está amarrado, nem na semana da ceia, nem depois dela. Não, nunca mais, irmão. Pessoal, é uma geração que tem que lembrar das obras que Deus fez. Como assim? Tem que lembrar que o diabo tenta de todos os jeitos. Quando eu falo mais assim, irmão, é que alguém cochilou. Igual eu ontem. Depois eu te conto, quando terminar a gravação. Pessoal, uma geração que não sabe resolver os problemas na oração. Tem que resolver na oração, irmão. A geração dessa de Caleb, lá daquela época, dos anciãos, eles resolviam na oração. Teve um problema, oração. Teve uma perseguição, oração. Uma coisa deu errado, santifica, oração. Josué entraram lá em Jericó, tomaram a cidade, foi aquela beleza, o muro caiu, tal, tirou a Raabe de lá, a família dela, o povo estremeceu, falou, vamos conquistar. Aí foram para a próxima cidade, de qualquer jeito. 36 irmãos morreram lá. Josué se prostrou, falou, Deus, o Senhor nos tirou do Egito, o que as nações vão dizer? Fomos envergonhados. Deus falou para Josué, Josué, você levanta do pó aí que tem anátema no meio de vocês, o povo pecou. Como assim, Senhor? Uma capa babilônica, e foi falando. Josué chamou o povo, falou, gente, vamos santificar. Quem foi o meliante que aprontou essa lá em Jericó? Aí você sabe, né, filho feio não tem pai. Aí ele falou, vou fazer a varredura. E demorou, irmão. Cidade, tribo por tribo, foi indo. Família por família, até localizar o Acã. Quando achou o Acã, por que você fez isso? Ele falou, eu vi lá aquela capa babilônica, aquelas coisas, e eu escondi na minha tenda. Manda alguém buscar. Foi lá, buscou, tirou de lá da tenda. E foi tudo para o abismo junto com ele e com a família dele toda. Porque era assim que eles resolviam na época, era a lei, né? Teve que santificar. Santificou o povo, voltaram lá na cidade. Deus mandou aumentar o grupo, o número de pessoas para guerrear, que é Deus que dá ordem, né? Não é o homem. E foram, conquistaram a cidade e ficou tudo bem. Santificou. Então, assim, uma geração que quando errava, resolvia santificando. Vamos santificar. Pessoal, Deus não quer a derrota, Deus quer a nossa vitória. Aí santificou e deu tudo certo. Agora se levanta uma geração, vocês viram aí, que se levantou uma geração que não conhecia Deus, irmão. Nós temos que tomar cuidado para essa geração não se levantar agora também. Nós temos que ser referência e ir mostrando para essa geração nova que chega, como é que um crente vive, irmão. Está confusa a coisa. Hoje nós vemos muito assim, não digo de roupa, porque isso aqui não define quem é ou quem não é alguma coisa, não define nada. Aliás, há lugares que só se usa gravata e terno e a corrupção é terrível. E o caráter mal também. Mas assim, não digo assim, de vestimenta. Pode ser a calça jeans, o chinelo, não tem problema, né? Chinelo com meia, não tem, isso aí não tem diferença não. Mas olha só, mas nós temos que também mostrar que mesmo que Deus não olhe a aparência, né? Mas que o cristão ele tem que ter uma postura dentro da ordem, da decência. Sim ou não, pessoal?
Tem coisas que não competem a uma mulher de Deus, a um homem de Deus, ponto. Mas isso o Espírito Santo trabalha. E como que eles vão perceber? Olhando para nós. Existem palavras que não devem estar na boca do crente. Eu vejo às vezes gente que fala que é de Jesus, famoso, que xinga um palavrão atrás do outro. Mas você sabia que palavrão atrai demônio? A pessoa que fica chamando palavrão, cada palavrão é um demônio que ela chama para si. Que isso, pastor? Mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia, irmão. Ela vai chamando. Tem outra, a lei não permite, mas só, eu vou te falar, sem falar da lei, do ordenamento jurídico. Só, por exemplo, você chamar uma pessoa de inútil. Você é um inútil. Se essa pessoa for vulnerável, se for 60 anos ou mais, ou se for uma criança, ou o que seja, qualquer pessoa, né, que aí pode ser uma injúria. Mas aí você pega essas pessoas, você chama de inútil, você está cometendo um ilícito, um crime. Se diante dos homens é errado, imagine, nunca você deve chamar ninguém de inútil. E eu nem estou falando de palavra chula, dessas que o mundão fala, que essas músicas maravilhosas que inventaram agora, né? Maravilhosas, né? Que tem assim uma harmonia, né? O campo harmônico, né? Dessas coisas assim. Não é música não? O João falou, isso é música? Não, tudo bem, mas assim, a batida já é de gente que não gosta de estudar música. Mas a letra consegue ser pior. E de vez em quando você vê crente. Nossa, agora foi feio, né, que eu fiz. Não, só para vocês entenderem, que nem é assim, né? Está repreendido, Rodrigo. Não, tudo bem. Ficou feio, vocês estão rindo, foi do que eu fiz, né? Assim, não vou falar para ninguém, foi só para dar um exemplo. Você sabe qual que é o problema? O mundo, aqui, o mundão que está nessa vibe, ele tem que olhar para nós e ser atraído, né, João? E ser atraído. Mas aí ele olha para a igreja, como a igreja está. Ele fala, nossa, que legal, nem vou lá, que é igual aqui. Você vai vir fazer o quê? Vai fazer o que na igreja se a igreja está copiando? Eu, quando vim para a igreja, eu vim pela diferença, não pela semelhança. Se eu quisesse, eu comecei com 13 para 14 anos, eu me firmei assim, sabe, cheio do Espírito Santo, tudo com 17 para 18 lá. Bem 17 para 18. Aí, decisão total. No começo fui conhecendo, primeiros passos, participar, gostava, ir em vigília, dormia na vigília, essas coisas que normalmente faz quem está começando, né? E tudo. Mas quando eu firmei, a minha decisão foi assim, ó. Pessoal, estou falando de mim, não que é pela misericórdia de Deus. Eu falei assim, eu quero ser igual a esses jovens da igreja. Eu olhava para os jovens ali da igreja, eu percebia que eles tinham paz. Eu falei, eu quero ter paz. Tem uma coisa que a gente quer ter na vida, é paz. Quero ter alegria. Eu olhava, rapaz, o povo na igreja, que nem os irmãos aqui cantando, quando começou aqui, você percebe assim, já começa aquela coisa boa, né? Você sente bem. Rapaz, eu quero ser assim. E eu não era assim, né? Eu estava falando com o João ontem. Eu descobri, o meu irmão mais velho ficou preso 16 anos, né? Pegou 24 de cadeia, cumpriu 2/3 recluso e assinou 8 anos, né? Pagando pelo crime que ele cometeu, já pagou, isso já tem muitos anos já, e retomou o convívio social. O juízo não recobrou 100% não, né? Mas Deus faz a obra, né? Bem, aí eu não sabia, mas o meu outro irmão também, que eu não sabia mesmo,
Eu fui saber por divina revelação que Deus me deu, me mostrou. Meu outro irmão não estava no mundo do crime, não, mas já estava usando droga também, pesada, misturando maconha com a haxixe lá, um negocinho, uma coisa com aquele chá de cogumelo, sei lá como que é o nome lá, do lírio, né? É um troço assim, uma desgraça do inferno. E tava já, não fui eu que apertei sem querer, obrigado. Ele tava já descambando, eu não sabia. Falei, caramba, meu irmão foi saber depois. Já tava usando droga pesada, eu nem sabia. Então assim, a família tava rumo ao precipício. E muito problema, muita briga em casa, ninguém se dava. Eu fiquei 3 anos sem conversar com meu irmão, dormindo no mesmo quarto. Sabe o que é isso? 3 anos. O mais velho, antes de ser preso, não estou denigrindo ele não, estou falando coisas que já passaram, né? E ele rodava o tambor do revólver assim, puxava, punha uma bala só. Se precisa atirar, se matava um de nós lá. Eu dormia com faca embaixo do travesseiro. Eu não sabia que hora que ele podia chegar muito louco. Na época que quase não se ouvia falar de crack, ele já usava. Quase não se ouvia. Essa onda de crack começou aqui em São Paulo. Depois que foi para outro estado, Rio de Janeiro, os traficantes proibiam usar, porque sabia que era muito degenerativo. Então os usuários ficavam de um jeito que não compravam mais, ficavam e muito barato. Então assim, tô falando para vocês de 1993, ali, esse início nosso na igreja, 93, 94, ali. Daí para frente, né? 92, 3, ali. Tava coisa desgraçando total, irmão. Aí se levantou uma geração santa, que é o último versículo que eu vou ler hoje aqui, Rodrigo. Uma geração eleita. Tem que ter, irmão, alguém tem que fazer a diferença. Aí esse pastorzinho baixinho assim, ó, ele já está com Cristo. Meu pai chorou quando soube que ele faleceu. Meu pai é chorão, mais do que eu, quase igual. Chorou, irmão. Falou, poxa, ele faleceu. Eu falei, pai, na verdade ele não faleceu, ele carimbou o passaporte, né? Ele assinou e entrou, e glória a Deus, né? Então assim, aí começou uma nova história. Aí você vê, aí já começou as coisas mudando, estão mudando a cada dia, né? Até se tornar um dia perfeito. E estão mudando. Eu estou pessoal falando assim, eu nem costumo expor tanto assim, mas às vezes a pessoa acha que é só ela que tem problema dentro de casa. A questão não é ter problema, a questão é Deus levantar uma geração que conheça Ele. E vai mudar, irmão. Muda. Transforma. Que destino seria o nosso se não fosse Jesus? Muda, se alguém se levantar, mas tem que fazer a diferença, tem que mostrar a diferença. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, diz aqui, e qual foi o resultado? O resultado foi o período dos juízes, que Deus teve que levantar homens para executar juízo, para trazer coisa para o povo, não pode isso, aquilo e tal, para o povo se alinhar, e demorou. O povo empobreceu na terra prometida. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O povo empobreceu na terra que manava leite, tudo que plantava dava. Diferente do deserto. Tudo que plantava. Mas por que o povo empobreceu? Porque esse povo não conhecia o Senhor. E começou a servir outros deuses. Diz aqui, no versículo 11: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a quem?
os Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o quê? A ira do Senhor, porque deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eles deixaram o Senhor, que tinha tirado eles do Egito, guiado no deserto, e agora introduzido na terra prometida. Eles deixaram para servir os deuses de quem? Olha aqui para mim, pessoal. Para servir os deuses do povo que morava naquela terra, que Deus, com o poder dele, tirou o povo e colocou eles. Eles foram servir os deuses que não tiveram força para enfrentar o nosso Deus. Burrice aguda, espiritual. Eu vou servir o Deus que perdeu a batalha para o meu Deus. É muita inteligência. Como que pode, irmão, alguém que conhece o Senhor, eu vou servir outros deuses, mas nenhum prevaleceu contra ele? Todos caíram com a cara no chão. Ninguém que insultou a Deus prevaleceu. Ninguém. E aí eu vou servir esses deuses? Meu Deus, não faz sentido. Eles começaram a dar lugar. Pessoal, nós vamos fazer agora uma leitura assim, ó, rápida, sobre geração. Nós precisamos que uma geração após nós se levante para continuar servindo a Deus, e a nossa geração também servir a Deus. Vamos para os Salmos agora. Nós vamos caminhar aqui no livro dos Salmos. Vai no Salmo 12. E aí nós vamos terminar lá nessa referência de 1 de Pedro. Salmo 12. O verso 7.